Por volta do ano 1600, surgiram na Holanda os primeiros telescópios, que foram utilizados para fins militares a fim de observar-se mais de perto a aproximação de navios inimigos no litoral daquele país. Poucos anos mais tarde, o astrônomo e físico italiano Galileu Galilei decidiu construir o seu próprio telescópio. O primeiro modelo tinha capacidade para ampliar em 9 vezes os objetos focados. Depois de algumas experiências, ele conseguiu desenvolver uma versão capaz de aumentar a visão em 30 vezes. Era um aparelho superior a qualquer outro já fabricado na época. Ao apontar seu telescópio para o céu, Galileu fez muitas descobertas que revolucionaram os estudos astronômicos. Vamos ver nesse vídeo o que Galileu Galilei descobriu ao apontar seu telescópio para o planeta Júpiter. Em 7 de janeiro de 1610, Galileu apontou seu telescópio já aprimorado com capacidade de ampliação em 20 vezes para o planeta Júpiter, e o que ele observou o fascinou. Galileu Galilei foi o primeiro homem a observar os primeiros objetos cósmicos orbitando um planeta diferente da Terra. Naqueles tempos, o planeta Júpiter se encontrava ao norte, na constelação de Órion e próximo da Lua. Galileu escreveu uma carta contendo a primeira menção às luas de Júpiter. Na época, ele viu apenas 3 delas, e acreditava que elas fossem estrelas fixas, que apareciam perto de Júpiter. Ele continuou a observar esses orbes celestes de 8 de janeiro a 2 de março de 1610. Nessas observações, ele descobriu um quarto corpo, e também observou que os 4 não eram estrelas fixas, mas objetos celestes que orbitavam Júpiter. Ele havia acabado de descobrir as 4 principais luas do planeta Júpiter, e essa foi exatamente a imagem que Galileu viu ao telescópio na noite do dia 13 de janeiro de 1610 durante suas observações. Noite após noite, Galileu registrou a posição desses novos objetos em registros históricos, que estão preservados até os dias atuais, e, como eles variavam de posição a cada noite, Galileu concluiu que eles orbitavam o planeta Júpiter, e, em março de 1610, ele os reconheceu como satélites de Júpiter. As observações de Galileu mostraram a importância do telescópio como ferramenta para os astrônomos, provando que havia objetos no espaço que não podem ser vistos a olho nu. A descoberta de corpos celestes orbitando algo diferente da Terra foi um duro golpe para o então sistema geocêntrico de Ptolomeu, uma teoria aceita naqueles tempos, que colocava a Terra no centro do universo, em que tudo orbitava ao seu redor. Inicialmente após a descoberta, Galileu nomeou as luas como Cósmica Sidera ou estrelas de Cosimo. Cosimo foi um grão-duque, que governou a Toscana em seu tempo, e, como as luas recém-descobertas eram 4, serviram exatamente para homenagear Cosimo e seus 3 irmãos. Galileu era o matemático de sua corte, um cargo que o libertou das restrições de ensinar matemática nas universidades. Em 13 de fevereiro de 1610, Galileu escreveu o seguinte ao secretário do grão-duque: Deus me agraciou com poder, através de tão singular sinal, revelar ao meu Senhor minha devoção e o desejo que tenho de que seu glorioso nome viva igual entre as estrelas, e como cabe a mim, o primeiro descobridor, nomeie esses novos planetas. Desejo a imitação dos grandes sábios que colocaram os mais excelentes heróis daquela época entre as estrelas, escreve-los com o nome do Sereníssimo Grão-Duque. Mas os nomes que prevaleceram para essas 4 luas de Júpiter foram escolhidos por Simon Marius, um astrônomo alemão, o qual descobriu as luas quase ao mesmo tempo que Galileu, e as batizou de Ganimedes, Calisto, Iou, e Europa. Galileu recusou-se firmemente a usar os nomes que Simon Marius as batizou, e, como resultado, inventou o esquema de numeração, que ainda é usado hoje em dia, em paralelo com os nomes próprios das luas. Os números vão de Júpiter para fora, assim J1 para a Lua Iou, J2 para a Lua Europa, J3 para a Lua Ganimedes e J4 para a Lua Calisto. A história astronômica deixou registrado desde então que essas 4 luas seriam chamadas de luas galileanas em homenagem ao homem que as viu pela primeira vez. Quase 300 anos depois, no ano de 1892, as 4 luas galileanas de Júpiter deixaram de ser as únicas a partir da descoberta da 5ª lua, a qual passou a ser chamada de Amalthea. Até fevereiro de 2022, Júpiter já tinha 80 luas catalogadas orbitando o planeta, mas vamos falar individualmente das 4 luas galileanas.
A primeira delas é Io, a mais próxima de Júpiter dentre as 3 demais. Ela é a 4ª maior lua do Sistema Solar, e é apenas um pouco maior que a Lua da Terra. Com mais de 400 vulcões ativos, Io é o objeto geologicamente mais ativo do Sistema Solar. Ao contrário da maioria dos satélites no Sistema Solar exterior, que tem uma espessa camada de gelo, Io é composta principalmente de rocha de silicato, que envolve um núcleo de ferro fundido. Quando um dia mandarmos uma nave para Io, essa terá que ser extremamente resistente para sobreviver à radiação e aos campos magnéticos que se originam de Júpiter. A segunda lua em distância de Júpiter se chama Europa, e é a menor dentre as 4 luas galileanas. Europa tem uma superfície lisa e brilhante, com uma camada de água, que envolve o manto do planeta, que acreditamos ter 100 km de espessura. Acredita-se que abaixo da camada de gelo superficial de Europa, haja um oceano de água líquida. A energia térmica da flexão das marés gravitacionais de Júpiter garante que o oceano permaneça líquido e impulsiona a atividade geológica. Abaixo do gelo de Europa, pode haver vida nesse vasto oceano de água líquida, e a NASA estuda o envio de uma sonda para a Europa. Erupções vulcânicas de água e geysers já foram observados na superfície desse satélite. Ganímedes é o 3º satélite em afastamento de Júpiter, e é a maior lua do Sistema Solar, maior inclusive que o planeta Mercúrio, porém, sua massa é cerca de metade da massa de Mercúrio, o que torna Ganímedes bem menos denso que Mercúrio. Isso se deve ao fato de Ganímedes ser um mundo gelado, composto em boa parte por gelo de água, e, já que a densidade da água é da ordem de 1 kg por centímetro cúbico, isso explicaria parte de sua baixa densidade. Ganímedes tem um grande número de crateras, mas muitas desapareceram ou são pouco visíveis devido à crosta gelada que se forma sobre elas. Calisto é a última lua galileana em afastamento de Júpiter. É a 3ª maior lua do Sistema Solar, e pouco menor que Mercúrio. Calisto é composta de quantidades aproximadamente iguais de rocha e gelo, o que a torna a menos densa das luas galileanas. Calisto é um dos satélites com mais crateras visíveis no Sistema Solar, e é provável que Calisto, assim como a Lua Europa, tenha um oceano subterrâneo de água líquida em profundidades inferiores a 300 km. Calisto tem sido considerado o local mais adequado para uma base humana para futuras explorações do sistema de Júpiter, uma vez que está mais distante da intensa radiação de Júpiter. Como todo e qualquer corpo cósmico, as luas galileanas obedecem à lei dos períodos de Johannes Kepler, ou seja, seus períodos orbitais são proporcionais aos cubos dos semieixos maiores de suas órbitas. Assim, Io, o satélite mais próximo, demora aproximadamente 1,8 dias para completar uma volta em torno de Júpiter. Europa demora 3,6 dias. Ganímedes demora 7,2 dias e Calisto 16,7 dias para completar uma volta em torno do planeta. Reparem na proporção da duração orbital de Io, Europa e Ganímedes. 1,8, 3,6 e 7,2. Isso gera uma proporção 1:2:4. Isso é o mesmo que dizer que essas 3 luas estão em ressonância orbital, e também é válido dizer que enquanto Io faz 4 voltas em torno de Júpiter, Europa completa 2 voltas e Ganímedes completa apenas uma volta. A única lua que não está em ressonância orbital é a lua Calisto, e de fato, não existe ainda um modelo matemático preciso que explique o porquê das ressonâncias orbitais existirem, ou até mesmo porque algumas estão em ressonância e outras não. Bem pessoal, é isso. Obrigado por assistirem a esse vídeo, e se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Se não são inscritos, inscrevam-se no canal, e não se esqueçam de ativar o sininho, para que vocês possam receber notificações de novos vídeos, aqui do canal. Esse é um canal de ciência e espiritualidade voltado para a evolução da humanidade do planeta Terra. Muita paz e muita luz, e até o próximo vídeo.